Para a FECOPAR, nos temas relevantes aí, sabemos da nossa parceria aí, um tema realmente de suma importância para nós contadores, tá? Agradeço aí. A palavra está com o senhor. Tá ótimo. Bom dia, então, a todos, a todas. Na verdade, o objetivo dessa discussão de hoje é uma conversa com vocês, e está sendo gravado, né, Paulino? De repente, mais um contador que não puder assistir agora, assiste depois. O que acontece, Paulino, aqui no nosso escritório, né, nós trabalhamos aqui em Curitiba, como você sabe, e me chamou a atenção que 5 contadores me consultaram nos últimos 30 dias aqui a respeito do DIFAL e a questão da responsabilidade deles em relação a essa questão do ICMS, né? E aí o José Carlos, eu acho que é lá de Apucarana, né? José Carlos, ele me ligou também, um pouco preocupado com essa questão João Carlos. Oi? João Carlos. João Carlos, isso. Preocupado com a questão como é que fica, né? Porque teve uma decisão do Supremo Tribunal, não sabe se parcela, se não parcela, e quem tem ação judicial, quem não tem, como é que fica essa situação toda. E aí eu parei e pensei, não, espera aí, está na hora de estudar um pouco mais essa questão, e aí eu conversei com o Paulino, falei, Paulino, podemos fazer uma live explicativa dessa questão toda aí da responsabilidade do contador perante o DIFAL. Ótimo, vamos fazer. E aí veio a ideia e nós tocamos para frente, né? Foi assim, né, Paulino? Então, o que eu vou colocar para vocês aqui, Paulino e colegas, é a minha visão sobre a questão, entendeu? Não quer dizer que seja a única visão e seja exclusivamente a visão mais correta e mais adequada, mas é a minha forma de entender o problema da responsabilidade civil do contador perante o DIFAL, né? Nós vamos discutir aqui várias questões referentes a isso. Então, primeira coisa é isso que quero colocar para os senhores, é a minha boa vontade de gratuitamente vir aqui, estudar a questão e colocar para vocês. Estou sujeito a críticas, evidentemente. Se algum colega não concordar com o que eu vou colocar aqui, pode me mandar isso no e-mail depois, ou até durante a live mesmo, no final, a gente pode ter um espaço para discutir alguma coisa ou outra, mas no final também manda um e-mail lá, fala, Juliano, concordei com você, não concordei com você, meu ponto de vista é esse, é aquele, e a partir disso a gente forma uma discussão sobre a matéria, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu fiz. Quero saber se está aparecendo aí. Está aparecendo, Paulina? Sim. Tá ok. Então, primeira coisa, meus amigos, nessa uma hora aí nós vamos discutir. Primeira coisa é o seguinte, quando foi colocado o título, né, responsabilidade civil, né, do contador no DIFAL, foi mais na ideia de chamar a atenção mesmo de vocês para o assunto, porque eu vou mostrar para vocês que existe o DIFAL e existe a antecipação de pagamento do ICMS, que são coisas diferentes, e tem decisões judiciais diferentes do STF e responsabilidades também diferentes. Por isso é preciso entender cada uma delas. Uma mera apresentação minha, né? Eu sou advogado aqui em Curitiba, né? Já fui do Conselho de Contribuintes do Estado do Paraná, julgando aí o ICMS, né? E aí está meu contato, meu celular, né? O e-mail também. Bom, primeira questão, DIFAL. O que é o DIFAL, né? Muitos contadores sabem, mas outros não sabem. Uma definição bem objetiva, técnica do DIFAL é isso aqui, ó. É uma parcela, então, resultante da diferença entre a alíquota interna da mercadoria do estado de destino, ou seja, no Paraná, né, que recebeu a mercadoria, né, da operação, e a alíquota interestadual aplicável no estado de origem da mesma. Então, quer dizer o seguinte, a mercadoria vem de São Paulo para cá, né, tem a alíquota interestadual e tem a alíquota interna. O DIFAL é basicamente essa diferença de uma alíquota e da outra, né, da interestadual e da alíquota interna. Tá? Então, feito esse primeiro raciocínio aqui, é possível dizer que é assim que funciona e o conceito de DIFAL é esse. Então, basicamente, né, pegar o estado do Paraná, a alíquota entra, a mercadoria entra com 4 ou entra com 12, né? Vamos supor que a mercadoria aqui dentro, na interna, seja 18. Então, a diferença vai ser justamente isso, a alíquota interna de 18 menos a alíquota que vem interestadual, que é de fora, né? Ok? Então, basicamente isso.
Aí, como é que era a Constituição em 88, quando foi aprovada lá pelo Congresso Nacional e tratava dessa questão do DIFAL? Eu vou falar como era em 88, depois em 2015 houve uma alteração e vou indo para frente, tá? Bom, em 1988, quando veio a Constituição, ela falou lá no artigo 155, que é o artigo que trata do ICMS, né, no inciso 7, que é o seguinte, olha, em relação às operações e prestações, né, que destine bens e serviços, né, a consumidor final localizado em outro estado, adota-se, né, primeiro, a alíquota interestadual, né, quando o destinatário for contribuinte do ICMS, é uma situação, e uma alíquota interna quando o destinatário não for contribuinte do ICMS. Então, veja, aqui na redação original redação original da Constituição, havia uma diferenciação, né? Isso nós estamos tratando, veja, presta atenção, de consumidor final, ou seja, quem ia lá consumir aquele produto, aquela mercadoria. Nós não estamos tratando aqui, por enquanto, daquele que quer revender a mercadoria, que é uma outra situação. Estamos tratando aqui do consumidor final. Então, do consumidor final do produto, né, nessa situação, é aqui que se coloca, tá? Ok? Então, vamos partir para isso. Por que tu falou isso? Porque é o consumidor final, é o que teve a decisão da STF dizendo que precisava uma lei complementar e, portanto, o imposto é indevido. Tá? Então, primeira premissa, já coloca aí, anota aí, ó. Consumidor final igual a lei complementar igual a imposto indevido. Tá? Para ficar bem claro isso. Tratando do consumidor final. Ok? Aí, o que aconteceu? Aí, lógico, 1988, a internet nem existia. Né? A internet veio a existir mesmo lá em 95, mais para frente ali, né? Mais para frente. E aí começaram as vendas pela internet. As vendas né, com cartão de crédito, né? Uma pessoa aqui de Curitiba, por exemplo, lá de Guarapuava, lá de Londrina, podia comprar uma mercadoria de uma empresa de São Paulo, por exemplo, de uma empresa do Rio Grande do Sul, uma empresa até da Bahia, né? Com cartão de crédito. Né? E essa empresa conseguia entregar aqui fácil em Curitiba, ou lá em Guarapuava, em Londrina, né? A mercadoria. E aí surgiu uma questão, mas espera aí, como que pode o ICMS ficar inteiramente lá com o Estado que vendeu, né? E o Estado onde tem a empresa que comprou não fica com nada, né? Por isso que, em 2015, veio uma emenda constitucional, a 87, e alterou a Constituição. E falou o seguinte, olha, nas operações e prestações que se destinem bens e serviços a consumidor final, veja, estamos falando do consumidor final, até destaquei em negrito aqui, contribuinte ou não do imposto, né, contribuinte ou não do ICMS, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado da localização do destinatário, ou seja, Curitiba no caso, né, vamos pensar aqui, né, ou então Londrina, Maringá, né, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna, né, no estado do Paraná, no caso, do destinatário e a alíquota interestadual. Então, mudaram a Constituição em 2015, precisamente para dividir, para compensar esse ICMS, para ficar um pouquinho lá no estado onde tinha a sede da empresa que vendeu, e um pouquinho aqui na empresa que comprou, né? A empresa que comprou e o consumidor final, né? Seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, né? O consumidor final. Seja ele contribuinte do imposto ou seja não contribuinte do imposto. Entendeu? Então, estamos discutindo aqui o consumidor final, tá? E aí, falou ainda a Constituição, olha, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, do ICMS, né, correspondente à alíquota, a diferença entre essas alíquotas, né, interna e interestadual, se resolve da seguinte forma. O destinatário é responsável quando ele for contribuinte, sim, porque se ele for contribuinte do ICMS, né, se ele pagar o ICMS, né, o consumidor final, ele tem inscrição do ICMS, então ele é o contribuinte do ICMS. Agora, quando o remetente for destinatário, daí o remetente tem que recolher o tributo quando o destinatário não for contribuinte do ICMS. Por exemplo, pense você compra das Casas Bahia. Casas Bahia, vamos supor que esteja em São Paulo, né, está no Paraná, você comprou dele. Você é empresa ou é pessoa física? Não, e é não contribuinte do imposto. Nesse caso, o remetente lá de São Paulo que vai fazer o recolhimento do DIFAL, e não você. Entendeu? Essa é a regra da Constituição. Isso para compensar também essa questão toda da arrecadação. Aí vem uma pergunta, né? Porque aqui no artigo 155, inciso 8º, né, fala lá de contribuinte do ICMS. Mas quem que é o contribuinte do ICMS? Pararam para pensar?
Será que o contribuinte do ICMS é só aquela pessoa que faz a circulação de bens de mercadoria com o intuito de vender? Não, ele é um contribuinte, uma espécie de contribuinte, mas o contribuinte pode ser outras espécies. É isso que você tem que prestar atenção, porque às vezes você faz uma análise equivocada de quem é o contribuinte, e aí desconfigura toda a consequência disso. Você erra na consequência, entendeu? Então, veja, o contribuinte é quem faz a operação de circulação de mercadoria e presta serviços, né? Sujeito ao ICMS. É quem importa do exterior, também é contribuinte, tá? O destinatário do exterior, quem adquire um bem em licitação também é, né? Então, todos esses são contribuintes, né? Para efeitos de definição dessa questão toda, tá? Então, não é... Então, põe na cabeça que contribuinte não é só quem vende mercadoria, é quem importa também a mercadoria, né? Tá bom? Deixa bem claro isso. Aí veio a lei Candir, né? Veio a lei Candir e tratando do ICMS no Brasil inteiro, né? A lei complementar 87, né? De 96, veio a lei. Acontece que essa lei tratou de ICMS, tratou de uma série de coisas ali, só que não trouxe, né, necessariamente, não trouxe no texto da lei Candir, não veio a regra do DIFAL. Faltou a regra do DIFAL ali, do diferencial da alíquota. Quer dizer, a Constituição foi alterada em 2015, né? Mas a lei do Candir, que devia ser alterada também, né? A lei complementar, não foi alterada. Por isso que os estados se reuniram e aprovaram o convênio, né? O convênio para tratar dessa matéria, né? Conforme está colocado aqui. E esse convênio tratou, na verdade, de fazer o equilíbrio das alíquotas. Acontece que esse convênio foi declarado inconstitucional pelo STF, porque não podia ser feito por convênio isso. Essa questão do DIFAL tinha que ser instituída por uma lei complementar, e não por um convênio. Aqui começou o erro dos estados. Fizeram um convênio. E aí tem várias cláusulas desse convênio. Eu destaquei algumas delas aqui. A primeira delas fala assim, e outra coisa, presta atenção, que esse convênio ele se destina só para bens e serviços, né, a consumidor final, não contribuinte do ICMS. Então, não estamos falando aqui da empresa que compra para revender. Essa é uma outra situação. Estamos falando do consumidor final, né, que é não contribuinte do ICMS. Quer dizer, seja a empresa ou seja a pessoa física. Ok? Então, aqui fala assim, olha, nas operações e prestações que destine bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outras unidades federadas, né, aplica-se esse convênio, né, a cláusula primeira. A cláusula segunda, criou uma regrinha aqui do remetente e daquele que é prestador de serviço, né? Basicamente definindo as alíquotas aqui. Depois vocês olhem com calma e vão ler lá, né? Criou uma regrinha aí, que é basicamente a regrinha do DIFAL, né? Depois veio ali a cláusula terceira, também tratando do DIFAL, e a cláusula sexta também trouxe e tal, e a cláusula nona, que aplica ao Simples, falou assim, olha, aplica-se todas as regras desse convênio aos contribuintes do Simples. Entendeu? Então, esse convênio, ao mesmo tempo, albergou as empresas lucro real e presumido, e também, na cláusula nona, albergou também as empresas do Simples. Tá? Tudo bem? Então, acompanhando até agora aqui, tudo certo? Então, o que aconteceu? Só para recapitular. Veio a Constituição, criou o DIFAL, né? 2015, lá com a emenda constitucional. Aí, em vez dos estados fazerem uma lei complementar nacional aprovada no Congresso, fizeram um convênio. Esse convênio tem vício aqui de forma, não pode ser convênio, tem que ser lei complementar. Instituíram o DIFAL por convênio, convênio 93. Está errado, está errado. Por isso que as empresas entraram com ação, né? E aqui eu quero mostrar para vocês, está um pouco confuso isso, mas vamos aos poucos para vocês entenderem. Vamos pegar aqui o primeiro quadrinho do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo. Aqui está falando das ações judiciais que trataram essa matéria, tá? Vamos pegar lá o que está em verde ali, ó, fica mais fácil. Essa ADI, né, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5464, ela foi proposta para tratar do DIFAL, né? E era uma ação direta de inconstitucionalidade, a verde, que estou mostrando para vocês aqui, especificamente para o Simples Nacional, tá? E essa ADI aqui, essa
5464, foi declarado inconstitucional a exigência do ICMS para o Simples. Tá? Empresas então que vendiam mercadoria, né? Empresas do Simples que remetiam mercadoria para o consumidor final não contribuinte do ICMS. Junto, praticamente, com essa emenda, com essa ação direta de inconstitucionalidade, a 5464, foi proposta a ação direta de inconstitucionalidade 5469. E também chegou no Supremo um recurso extraordinário 1.287.019. Esse que está em amarelo aqui, ela é uma ação, foi discutido nessa DIN e nesse recurso extraordinário, a situação das empresas do lucro real e lucro presumido, tá? Quem não estava no Simples, que praticaram as operações interestaduais com o consumidor final não contribuindo do ICMS também. Quer dizer, então, tanto a ação que está em verde como a ação que está em amarelo, as duas discutiram, né, o DIFAL para vendas, né, que foram remetidas da empresa, seja do Simples para o consumidor final, não contribuindo do ICMS, né? Tanto para Simples como das empresas normais, seja lucro real ou lucro presumido. O tanto que está em verde como está em amarelo foi declarado constitucional a lei exigência em cima do DIFAL. Então, para as empresas do Simples e para as empresas do lucro real e lucro presumido que vendiam mercadoria, né, para consumidor final não contribuinte do ICMS, como eu coloquei aqui destacado, a exigência do ICMS foi declarada constitucional, não poderia cobrar. Está entendendo? Então, você tem que entender se o teu cliente vendeu mercadoria para um consumidor final não contribuinte do ICMS. Se aconteceu isso, aí não tem exigência do ICMS. Então, esse parcelamento que está aí do Estado do Paraná, que se fala, né, do decreto 442, não se aplica nesse caso aqui, que está em verde e que está em amarelo. Ok? Porque aqui, como eu disse, no que está em verde e que está em amarelo, foi declarado inconstitucional pelo STF a exigência do ICMS quando o vendedor, a empresa que vende, né, vende para um consumidor final não contribuinte do ICMS. Ok? Está claro isso? Só que veja como as coisas são complicadas. Isso é uma situação. Tá? Agora, paralelamente a isso, existe uma outra decisão judicial do STF, né, que declarou constitucional algo chamado de antecipação do ICMS, que é muito parecido com o DIFAL, que aí os contadores confundem. Aqui que está o problema. Os contadores estão confundindo o que é a antecipação do ICMS, que foi declarado constitucional e é devido o imposto desde 2016 para cá, é devido o imposto, é o que está em rosa aí, tá? Que é o recurso extraordinário 970821, que é para remetente à indústria e ao comércio, ou seja, uma empresa do Simples que vende mercadoria, né? Vende mercadoria para um terceiro vender essa mercadoria, comercializar ou aplicar na indústria, né? É isso que foi decidido pelo STF, que é constitucional essa cobrança. Então, falou o seguinte do STF: é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino na entrada da mercadoria em seu território, devido por sociedade empresária aderente ao Simples, independente da posição dessa na cadeia produtiva e da possibilidade de compensação do crédito. Então, esse recurso extraordinário 970821 foi constitucional, foi declarado constitucional a antecipação do ICMS do Estado do Paraná. Então, é aqui que é a discussão do decreto 442 de 2015, que tantos contadores falam. Ah, mas agora o Estado está exigindo o pagamento do DIFAL. Na verdade, não é DIFAL. O primeiro erro está aí, né? Isso é uma antecipação do ICMS, não é DIFAL. Embora você tenha uma questão de alíquotas aí, interestadual e alíquota interna, mas não é DIFAL, né? Isso é uma antecipação do ICMS, previsto na legislação, previsto na lei, né, conforme eu vou colocar para vocês ali mais para frente, previsto na lei complementar 123, que trata do Simples, previsto na lei estadual, né, 11.580, previsto no decreto 442. Então, é constitucional, tem que se pagar esse tributo, sim, o ICMS da antecipação do ICMS, tá? Então, não se confunde o que está em rosa, tá? Que tem que pagar,
que tem que recolher com o que está em verde e o que está em amarelo, né? O que está em verde é o DIFAL mesmo, né? Para a empresa do Simples, que vende para não contribuinte do ICMS, consumidor no final não contribuinte do ICMS. E o que está em amarelo é para consumidor final, contribuinte do ICMS, né? Para empresas do lucro real e empresas do presumido. Tá bom? O que está acontecendo, então, eu falei? É a confusão de tudo. O contador fala assim, não precisa pagar o ICMS, eu não vou recolher. Não vou recolher porque eu vi que tem uma decisão do STF. Peraí, mas qual que é a tua situação? A tua situação é da antecipação do ICMS, né, do recurso extraordinário 970.821, ou é das ADINs, né, da ADIN 5464 e da ADIN 5469? Né? Primeira coisa é isso, você tem que entender cada coisa na sua gaveta, né? O direito é assim, tem 3 gavetas aqui, você tem que colocar o teu cliente dentro da gaveta certa. Colocou o cliente em gaveta errada, você vai ter complicação. Ou você vai fazer um parcelamento de algo que não precisa, tá? Achando que precisava fazer o parcelamento e não precisa, ou vai deixar de fazer o parcelamento achando que é uma situação que foi declarada como inconstitucional a cobrança do tributo. Tá claro? É isso que vocês precisam entender. Há uma diferença de situações, tá? Então, aqui, o que eu acho que está acontecendo? Tem uma verdadeira armadilha para o contador. Muito difícil o contador entender essas diferenças todas que eu coloquei para você na prática, entendeu? Para o advogado já é complicado entender. Tem muito advogado criando confusão nisso, né? Uma interpretação de uma coisa pela outra, né? Então, meus amigos, é uma grande armadilha. E você, contador, precisa entender, então, o que é uma situação, o que é outra, para que não faça errado. Não existe algo pior que você parcelar um tributo que não devia parcelar ou deixar de parcelar algo que precisava parcelar, entendeu? Lógico, vão ter as ações judiciais, que eu vou comentar aqui, né? Às vezes o contribuinte, o teu cliente entrou com uma ação judicial, aí tem situações específicas que eu vou comentar aqui, tá bom? Então, nós vamos tentar mostrar para você, para não cair na armadilha, como faz, né? Veja, esse recurso extraordinário, né? E que as empresas ganharam, né? As empresas ganharam, é o recurso extraordinário 1.287.019 que eu falei para vocês, que é o do DIFAL. Ele foi julgado em 12 de 5 de 2021, foi julgado agora, recentemente, né? Não tem muito tempo, não. E foi uma ação que a empresa Madeira, né, que entrou, não é uma empresa do Simples, é uma SA, ela vende pela internet, etc., né? E também não pela internet, mas, enfim, é venda com DIFAL aqui. E o que foi discutido lá? Foi falar o seguinte, olha, a cobrança da diferença de alíquota do ICMS, o DIFAL, né, considerada operação interestadual, envolvendo o consumidor final, não contribuinte, pressupõe a edição de lei complementar disciplinando a matéria. Então, portanto, aquele convênio do 93, né, 2015, foi declarado inconstitucional, porque precisava de uma lei complementar. Então, essa aqui é a ementa, né, do STF, que julgou inconstitucional o DIFAL para consumidor final não contribuinte, tá? Paralelamente a isso, teve aquele outro recurso extraordinário, né, que eu até citei aqui, né, o 97.0821 do Rio Grande do Sul, que tratou da antecipação do ICMS. Aqui que o Estado do Paraná está se fundamentando para exigir o ICMS na antecipação antecipação do DIFAL aqui, né? Antecipação do ICMS, desculpe. Então, já coloquei aqui em vermelhinho para vocês, olha, em rosa, é antecipação do ICMS aqui. E aqui é para empresas do Simples, porque estava previsto na legislação, conforme eu disse, na lei complementar, no artigo 13 da lei complementar 123, estava previsto lá que pode o Estado cobrar antecipação do ICMS nessas situações aqui, tá? Da empresa do Simples. Então, meus amigos, a lei complementar, no caso da empresa do Simples, existe, é a lei 123, tá? Para, né, como falei para vocês aqui, consumidor final aqui, na verdade, não é consumidor final, aqui, na verdade, é empresas que vão vender a mercadoria. Pense você, uma empresa, você tem um cliente, empresa do Simples, tá? Essa empresa do Simples está no Paraná, ok? E ela comprou uma mercadoria de empresa de fora do Paraná. Pois bem, ela é obrigada a fazer a antecipação do ICMS, porque ela vai pegar essa mercadoria e vai repassar para uma outra empresa vender, ou vai repassar para uma outra empresa comercializar, ou então industrializar aquele produto. Aí
entra essa antecipação do ICMS. Aqui, nessa discussão judicial aqui, que as empresas perderam e tem que pagar o ICMS, não é venda para consumidor final, ok? Não é venda para consumidor final que vai consumir a mercadoria, né? Então, é mais ou menos por aí. Não contribuindo para o ICMS, quer dizer, não contribuindo para o ICMS que vai consumir a mercadoria, não é para isso, tá? Então, aqui eu fiz um quadrinho para ficar mais claro para vocês, né, da data da ação, da data de julgamento e o tema que foi discutido. Vamos debater bem isso aqui, ó. Então, primeiro quadrinho lá em cima. Esse recurso, né, extraordinário, 287.019, junto com a DIN 5469, é aquela que falou que não incide o ICMS, né, para a remessa feita a consumidor final não contribuindo para o ICMS, né? Isso aplicou-se tanto para o Simples como para as empresas do regime normal, tá? Entendeu? Por quê? Porque dentro desse convênio 93, acabou que tinham as 3 cláusulas, né? Melhor, as 5 cláusulas aqui do convênio, né? Que é a cláusula primeira, a segunda, a terceira, a sexta e a nona, que é do ICMS, do Simples. Então, acabou que tudo isso aqui foi declarado inconstitucional, então não dá para cobrar ICMS das empresas do Simples e empresas em regime normal, tá? Essa DIN, que está embaixo aqui, é 5464, que foi julgada teve uma liminar em 2016, que é isso que vocês confundem com a última de baixo que eu vou comentar, que é a antecipação do ICMS. Essa que foi dada liminar, foi dada liminar o seguinte: olha, não pode incidir o DIFAL, né, nas empresas do Simples que fazem remessa para consumidor final não contribuindo para o ICMS. Então, isso aqui realmente teve uma liminar em 2016, né? Teve uma liminar lá, mas para empresas do Simples, só para empresas do Simples, né? Entendeu? Então, tanto a primeira DIN, a 5464, quanto a 5469, como a 5464, elas acabaram afastando, então, aquele convênio 93 de 2015. Agora, é só para remessa feita para consumidor final, não contribuindo para o ICMS. É para isso que foi declarado inconstitucional. Tá? Já o recurso extraordinário 99.70.821, que foi julgado em 2021, também é muito recente. Veja, 2 meses depois que foi julgado a questão do DIFAL, veio esse julgamento aqui do STF, que gerou, né, esse tema 517, né, que é referente ao decreto 442 de 2015, que falou o seguinte, ó, que é constitucional, então, né, a imposição tributária do DIFAL, né, da diferença de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada da mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples, né? Embora esse recurso extraordinário aqui, 99.70.821, não tenha sido contra o Paraná, como eu falei, foi contra o Rio Grande do Sul, né? O Estado do Paraná aproveitou a deixa e já começou a exigir o imposto, né? Então, aqui, teve modulações dos efeitos das decisões da STF. O que é modulação? Modulação é o seguinte: o STF vai, julga uma questão, né, uma ação inconstitucional, uma lei inconstitucional, julga, e daí ele pode definir se esses efeitos são para frente ou são para trás. Né? E se for para trás, para que tipo de empresa que é para trás? Retroativo o efeito. É isso que ele faz. Né? Então, veja aqui, teve uma modulação nessa ação do DIFAL, que eu falei para vocês, né, da DIN 5469, né, que são para as empresas normais, também empresas do Simples, que eu vou pegando, né, que fala o seguinte, ó, que os ministros aprovaram por 9 votos a 2, né, a modulação dos efeitos para que a decisão dos 2 processos, tanto na DIN, né, que tratava do Simples, como na DIN, que tratava das empresas normais, né, regime normal, produz efeitos a partir de 22, tá? Então, ele falou assim, olha, a lei é inconstitucional, a resolução, o convênio 93 é inconstitucional e vai gerar efeitos a partir de 2022. Ele falou o seguinte, ó, 22, exercício financeiro seguinte à data de julgamento, que foi 21, tá? Exceto em relação à cláusula 9ª, em que o efeito retroage a fevereiro de 2016, quando foi deferida a medida cautelar na DIN 5464. O que quer dizer isso? Traduzindo isso tudo, quer dizer o seguinte, que o STF falou o seguinte, olha, realmente aquele convênio lá 93, 2015, ele é inconstitucional.
ele criou aqui um DIFAL onde não podia, por resolução, né, por convênio, né, tinha que ser uma lei complementar. Não pode, está errado, a forma foi errada. Então, para as empresas do Simples, independente de entrar com ação ou não entrar com ação, é isso que você tem que entender, retroage os efeitos da inconstitucionalidade lá para trás, lá até a data em que foi dada aquela liminar lá, né, em fevereiro de 2016, para não cobrar as empresas do Simples, que remetiam mercadoria para consumidor final, não contribuindo do ICMS. Tá? Isso estamos discutindo aqui. Já as empresas que não entraram com ação e também remetiam mercadoria para consumidor final, não contribuindo do ICMS, só a partir de 2022 que passou a ser não incidente o ICMS. Quer dizer o seguinte, então, de 2021 para trás, as empresas têm que pagar quem não entrou com ação. Entendeu? É isso que você entender. Então, embora o STF tenha declarado inconstitucional, para as empresas que não entraram com ação, ele deu, mas a empresa não levou. Por quê? Porque se ela não entrou com ação, ela não tem direito. Né? Para melhorar aqui, para você entender de forma mais clara os efeitos dessa modulação que o STF provocou, eu tentei traduzir num quadrinho aqui. Por exemplo, vamos pegar o quadrinho primeiro aqui em cima. Ó. Recurso extraordinário 287.019, junto com a DIN 6469. Melhor, 5469. Né? 5469. Isso aqui discutiu, então, recapitulando, né? O DIFAL, né? Das empresas normais, né? Presumido e real, né? E empresas do Simples, que venderam, né? De empresas de Curitiba, do Paraná, ali de Ponta Grossa, né? De Umuarama, de Foz do Iguaçu, né? Que venderam, né? Mercadorias, né? Para o consumidor final, não contribuindo do ICMS. Tá? O consumidor final não era contribuinte do ICMS. Então, nesse primeiro caso, o que aconteceu? Tem diferenças aqui. Vamos supor, quem foi litigante, quem entrou com ação no regime normal, levou o direito de não pagar o ICMS do DIFAL desde lá, se ele entrou com ação no começo, né? Desde o dia 1º de 2016, ele não precisa pagar, porque ele entrou com ação, entendeu? Então, embora a ação dele não tenha sido julgada, tem alguns colegas me falaram assim, meu cliente entrou com uma ação coletiva para discutir o DIFAL. Bom, se ele está numa ação coletiva ou uma ação individual, né? Ele é litigante, então, o que vai acontecer? Ele vai acabar ganhando no final, para não pagar o ICMS desde 1º de 2016. Tá? Vamos pegar a segunda linha aqui, aqui que fala do litigante do Simples. Né? Então, litigante do Simples. Tá? Então, estamos ainda aqui na DIN 5469. Né? Pega aqui o litigante do Simples. Esse também retroage. Tem alguém com o microfone aberto aí. Então, quem foi litigante do Simples para discutir o DIFAL, para não contribuir para o ICMS, vendas, né? O consumidor final não contribuindo para o ICMS, também retroage os efeitos do 1º de 2016, porque ele foi litigante, entendeu? Agora, veja aqui o detalhe, que está em vermelho, que a primeira linha em vermelho. E para quem não foi litigante, está no regime normal, esse acabou se ferrando, porque ele não foi litigante, achou que fosse o Supremo fosse declarar inconstitucional desde a origem da lei inconstitucional, né? Não, mas o Supremo Tribunal declarou inconstitucional só a partir de 2022. Então, as empresas que não entraram, empresas do lucro real, lucro presumido, né, que não entraram com a ação para discutir o DIFAL, então elas vão ter que pagar o ICMS de 2016, 17, 18, 19, né, 20 e 21. Né? Tá ok? E as empresas do Simples, que não discutiram, não entraram com a ação do DIFAL, essas conseguiram que retroagisse os efeitos da inconstitucionalidade até 24 de 2016. Porque teve aquela liminar que eu falei para vocês lá, aquela cautelar, né? Que o STF modulou, deu uma liminar numa das ações, falou assim, a empresa do Simples não paga, né? O DIFAL. Então, o STF acabou, porque saiu a liminar, as empresas deixaram de pagar, né? Então, para quem estava no DIFAL, então retroagiu, né? As empresas do Simples retroagiu 24 de 2016. Independente de entrar com ação ou não entrar com ação. Tá? Estamos falando aqui de contribuinte, veja, estamos falando aqui de uma empresa do Simples, né? Que vendeu, empresa paranaense, né? Que vendeu a mercadoria, que veio de fora do estado, ele vendeu aqui para uma outra empresa,
tá? E essa empresa é consumidor final não contribuinte do ICMS. Ou pessoa física, né? Não contribuinte do ICMS. É essa situação que estamos tratando, tá? Já na linha do meio aqui, que fala da ação direta de funcionalidade 5464, foi aquela que as empresas do Simples entraram para discutir só o convênio no 93, só especificamente aquela cláusula nona, né, que tratava do Simples. Para quem é litigante nesse processo, também, retroage a 24/2, 2016. E quem não é litigante também retroage a 24/2. Então, para quem é do Simples, o que se refere à venda ao consumidor final não contribuinte do ICMS, ficou ótimo. Porque você entrando com a ação ou não entrando com a ação, você não vai pagar o ICMS do default. Entendeu? Agora, tem aquela situação da última linha, que é aquela que é mais grave, né? Que é aquela do recurso extraordinário 9970-200-821, que é a antecipação do ICMS. Aqui a antecipação não é default isso aqui. Isso aqui é a última que está marcado em rosa ali, é a antecipação do ICMS. Aqui são empresas do Simples que praticaram operações interestaduais com contribuintes do ICMS. Empresas que iam revender essa mercadoria para um terceiro, né, ou para a industrialização. Então, aqui, tanto o litigante quanto o não litigante vai ter que pagar o ICMS. Tanto a empresa que entrou com a ação como a que não entrou com a ação, seja do Simples ou seja do lucro real, lucro presumido, vai ter que pagar o ICMS. Não tem escapatória. Aí você pode falar o seguinte, mas a empresa, o meu cliente é uma empresa que está nessa situação e tem uma liminar a favor dela, vai cair essa liminar, porque o STF já votou que tem que pagar no caso da antecipação do ICMS. Então, não é que tem uma decisão favorável no Tribunal do Paraná, vamos supor. O meu cliente tem uma decisão favorável no Estado do Paraná e ele não pagou. Ele vai perder. Por quê? Porque no final essa decisão vai cair, né? Se não transitou em julgado, lógico, porque a empresa vai perder porque o STF disse que tem que pagar. Entendeu? Então tem diferença. Tem que entender onde você está. E aí, se você faz uma orientação para o teu cliente num sentido ou em outro, isso tem repercussão na tua responsabilidade, você enquanto contador. Porque se você explica errado para ele e age errado e faz parcelamento errado ou deixa de fazer, isso tem implicação contra você, né? Eu vou já colocar lá para frente isso para vocês entenderem melhor. Então, esse quadrinho aqui é essencial para deixar muito claro na mesa as 3 gavetinhas que existem, né? Que você tem que colocar o teu cliente dentro. Lógico, as 2 primeiras linhas, a consequência tanto da ADIM 5469 como da 5464, vai ter a mesma consequência, né? Vai ter a mesma consequência, ok? Para as empresas do Simples, né? Daí elas conseguiram que retroagisse lá os efeitos da ação da inconstitucionalidade desde 24/2, ok? Bom, feito isso, aí vem aquela questão, né? Como eu falei para vocês, acho que foi 4 ou 5 contadores me procuraram nos últimos 30 dias para perguntar como é que fica a minha responsabilidade, porque o que acontece? As empresas estão agora no seguinte ponto. Poxa, quando o contador apresenta para ela uma conta, né? Uma conta de R$1 milhão para pagar, de 2 milhões para pagar, ela fala, não vou pagar isso aí. Isso aí foi você que errou e, portanto, você vai pagar essa conta. Então, está querendo jogar para o contador, né? Alegando que foi um erro dele a não explicar lá atrás qual que era uma situação, qual que era outra. Né? E aí vem a culpa em cima do contador, a responsabilidade em cima dele. Então, para ficar bem claro na cabeça de vocês, fiz até quadrinhos aqui, para não ficar dúvida, esse recurso extraordinário que está em cima aqui, primeiro, 1.287.019 e a DIN 5469, é de FAO, né? Foi declarado inconstitucional. Está aqui, é para remessa para consumidor final não contribuinte do ICMS. Já o RE 970.821 é antecipação do ICMS, é outra coisa. Né? Isso foi declarado constitucional pelo Supremo, tem que pagar o tributo. Tá? Tem essa diferença. Vamos avançando aqui. Então, o que acontece? A Lei Complementar 190, de 2021, veio aprovada no Congresso, só que o problema é o seguinte, ela veio aprovada com atraso. Ela foi aprovada, né, e sancionada, digamos assim, com atraso, porque só no mês de janeiro, 5 de janeiro de 2021, melhor, 22, né, ela foi assinada, foi sancionada pelo presidente. Então, as empresas estão criando uma tese aqui, eu acho que faz sentido isso aqui, e entrando com ação
para jogar a incidência lá para 2023. Então, eles estão querendo dizer o seguinte, olha, desde a data que foi sancionada a lei, né, tem que ter 90 dias para exigência do tributo, que é o princípio da noventena, e mais o princípio da anterioridade, que é uma lei sancionada nesse ano, só pode valer para o ano seguinte. Então, estou querendo jogar a incidência de FAO, né, referente a essa DIN 5469, só para 2023. Eu acho que faz muito fundamento isso, tem muito sentido isso, em razão desses dois princípios constitucionais, eu acho que as empresas vão ganhar. Sinceramente, eu acho que vão acabar ganhando. Então, tem que explicar para o teu cliente que se ele vende mercadoria, né, para consumidor final, né, não contribuinte do ICMS, ele tem uma grande chance de ganhar numa ação judicial para não pagar o DIFAL, tá? E aí a lei complementar veio, né, 190 em 2021, sancionada em 2022, veio e mudou a Lei Candir, mudou a Lei Candir, a Lei 87 de 96, tratando de FAO, conforme está colocado aqui, né? Ou seja, aquela regra que estava lá no convênio 93 foi importada para a lei complementar, conforme já devia ter sido feito lá em 2015, né? Veio aqui a regra, conforme estão vendo aqui, deixando um pouco do ICMS para a empresa que vendeu, melhor, para o estado que vendeu, e um pouco do ICMS para o estado onde está domiciliado o comprador dessa mercadoria. Tá ok? Aí pode me perguntar assim, mas como é que está a decisão aqui do Estado do Paraná em relação a essa questão da noventena e da anterioridade? O Estado do Paraná está negando o direito para as empresas e está dizendo que a lei do Estado do Paraná foi aprovada em 2021, então ela vale para 2022, e essa discussão que está aí. Mas eu tenho dúvidas em relação a isso, porque a lei nacional que autoriza mesmo a cobrança do DIFAL, ela só foi aprovada em 2000 e só foi sancionado em 2022, né? Então, eu tenho a impressão que as empresas vão acabar ganhando essa briga, embora o Tribunal do Paraná esteja negando, tá? Bom, vamos tratar agora rapidinho da antecipação do ICMS, né? E esse recurso extraordinário 970-821, que é o que as empresas perderam, e se o teu cliente está nessa situação, você tem que pagar o tributo, né? Então, fazendo aqui uma retrospectiva de como se deu essa questão da antecipação do ICMS, né? A remessa para contribuinte do ICMS, para empresas que são contribuintes do ICMS, né? Pensa aqui, lá, estou falando de empresas do Simples agora, né? Lá em 2006, vem a Lei Complementar 123, no artigo 13, e diz lá que pode aplicar o DIFAL, não é DIFAL, desculpe, a gente se confunde, né? Pode fazer a aplicação da antecipação do ICMS em determinadas situações, tá? Aí, em 2007, vem a Lei Estadual 15.562, que trata disso. Depois veio uma resolução do Senado, a 13 de 2012, que eu vou colocar para vocês aqui, que também tratou das alíquotas e as formas de incidência, etc. Depois veio, em 2012, a Lei Estadual 17.444/2012, né, que modificou a lei do ICMS, né, a lei orgânica do ICMS, que é 11.580, dizendo que podia fazer antecipação, né, do ICMS. Aí veio o famigerado decreto 442/2015, em 2015, né, alterando o decreto, né, anterior, na verdade não é o decreto 6880, acho que é o 68080/2012, alterou esse decreto, né, isso mesmo, que era o decreto que regulamentava o ICMS, né, e lá em 2021 veio o STF e falou assim, olha, né, como eu falei para vocês, no 12/5/2021, falou, olha, toda essa antecipação aí que foi feita, deveria ter sido feita, ela é constitucional. Então, o contador deveria ter apurado isso e falado para o seu cliente, tem que pagar, né, porque a lei, quando a lei é constitucional, né, quando ela não foi declarada inconstitucional, ela é exigida e válida, tem a presunção de validade dessa lei, legitimidade, né, então ela tem que ser cumprida, né. Está aqui a lei 123 do Simples Nacional, que fala ali, né, no artigo 13, que a antecipação do ICMS é correta, é devida, né? E tá aqui o texto para vocês lerem depois com calma, né? Tá ok? O decreto 442 também, lá em 2015, já veio o informativo do Estado do Paraná falando, né? Falando o seguinte, olha, a legislação, né, o decreto 442/2015 exige o pagamento antecipado do ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna
interestadual relativa às operações que têm origem em outra unidade da federada, né, sujeita à alíquota de 4%, instituída por meio da resolução número 13 do Senado Federal, né, aplicável a produtos importados, ok? Nós estamos tratando aqui de produtos importados, essa alíquota de 4%, com exceção quem tem substituição tributária. Sim, porque se a empresa tem substituição tributária, né, se o produto tem substituição tributária, quer dizer, né, mas se você é uma empresa do Simples, né, está instalada aqui no Paraná, aí tem uma substituição, está vindo de outro estado a mercadoria, e tem ST. Aí, lógico, se o tributo foi recolhido lá atrás, não tem como recolher e fazer de FAO agora, né? Então, às vezes, o teu cliente recebe lá do estado do Paraná falando, olha, recolha o de FAO. O de FAO não, desculpe, a antecipação do CMS, né? Estou falando da antecipação e não do de FAO aqui. Então, de repente, o estado vem e comunica a você, fala, ó, contador, você tem que recolher aqui a antecipação do CMS, né? Da mercadoria, tem que pagar 4% aqui, né? Alíquota de 4%. Aí você fala assim, mas espera aí, como é que eu faço isso? Porque o produto veio com, tem ST, né? Então não tem de FAO, na verdade, então não tem de FAO, ok? E é isso, tá? Aí veio o decreto 442 e ele tem uma série de regras que você precisa saber, né? Ele fala lá, ó, será exigido pagamento antecipado do ICMS correspondente à diferença, né, da alíquota interna e interestadual, né? Fala lá assim, ó, que nas hipóteses que o imposto será recolhido por antecipação pelo contribuinte ou pelo responsável no momento da entrada no território paranaense, né, de mercadoria destinada à comercialização e à industrialização, né, oriunda de outra unidade federada, correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Então, veja que não é para consumidor final que vai... isso aqui é para... não contribuinte do ICMS, né? Isso aqui é para empresas, né, do Simples Nacional, né, que vão vender essa mercadoria que está vindo de fora para um terceiro comercializar ou industrializar, né? Agora, veja que interessante, no parágrafo 1º, né, fala assim, ó, o disposto desse artigo somente se aplica às operações interestaduais sujeitas a 4%. Agora, não se aplica, é isso que você precisa entender. Tem alguns casos em que não se aplica. E tem muito contador que não está sabendo disso. Ou que não está lendo com atenção. Quando ele fala assim, não se aplica às operações em regime de ST, como eu já falei. Agora, em substituição, parágrafo 2º, em substituição ao pagamento do imposto, no momento da entrada de bens, de mercadorias no território paranaense. Sim, porque se o ICMS já foi recolhido, não tem para que pagar agora, né? Ok? Então é isso, tá? Vamos avançando aqui para ganhar tempo. Vamos avançando para ganhar tempo. Ainda, né? Alguém pode falar, mas o Senado pode definir essas alíquotas assim? Como é que isso é constitucional? É a constitucional, né? A Constituição permite, está aqui colocado, ó. Não tem problema nenhum isso, né? E essa resolução número 13, ela trouxe algumas regras, que também têm que ser observadas, né? Por exemplo, assim, a alíquota do ICMS nas importações, nas operações, né, interestaduais, com bens e mercadorias importados do exterior, será de 4%. Agora, presta atenção, o imposto nesse artigo, né, aplica-se aos bens e mercadorias importados do exterior após o seu desembaraço aduaneiro. Agora, que não tenham sido, né, submetido a processo de industrialização. Entendeu? Então, que não tenham sido submetidos a processo de industrialização. Fala ainda mais assim, ó, e ainda que submetido a esse processo, né, de industrialização, né, os bens e conteúdos importados com conteúdos de importação superior a 40%. Entendeu? Então, é só nessa situação, né? Então, que fique bem claro aqui. Outra coisa, o parágrafo 4º fala assim, olha, o disposto no parágrafo 1º e no 2º não se aplica quando aquele bem que a empresa está comprando, está importando, né, não tem similar nacional. Então, esse Conselho de Ministros, né, da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, traz uma relação de quais são as mercadorias que têm similar no mercado nacional e qual não tem. Então o DIFAL, ela não se aplica para as mercadorias que não têm o similar nacional. Tá ok? E também não se aplica para aquelas leis e decretos-leis citados abaixo aqui, ó. Ou seja, são incentivos fiscais que esses produtos têm, são determinadas mercadorias, que também não se aplicam de DIFAL. Então, eu tenho que entender se aquele produto que que o teu cliente está importando, se ele se aplica na situação de baixo, né, do parágrafo 4º, inciso 2º, ou no inciso 1º.
não tem similar no mercado nacional. Por exemplo, para ficar bem claro aqui, ó, bens e mercadorias importados do exterior, né, que após o seu desembaraço aduaneiro, então, tem um conteúdo de importação menor de 40%, não se aplica o diferencial de alíquota de 4%. E conteúdo de importação superior a 40%, aplica-se a antecipação de 4%. Tá? Então, não se aplica a antecipação, né, de 4%, quando mercadorias importadas do exterior que não tem o similar nacional, né, e ST também. Então, tem que prestar atenção nisso. Então, não é porque o STF julgou que a antecipação do ICMS é condicional, né, e o Estado pode cobrar a antecipação do ICMS, que você pode ir lá fazendo o parcelamento de todo mundo. Você tem que verificar se o seu cliente se encaixa nessas caixinhas, nessas gavetas. Né? Porque se a mercadoria que está sendo importada não tem similar aqui no mercado nacional, ou ST, não tem que fazer de FAO. De FAO não, antecipação, né, do ICMS. Não tem. Se o teu cliente se encaixa numa dessas leis que eu coloquei aqui, o Decreto-Lei 288 e essas outras leis, também não tem que fazer antecipação. Né? Por exemplo, eu fui lá no Camex e busquei lá um NCM de uma mercadoria específica, lá, uma impressora jato de tinta com qualidade de impressão de fotografia, né, etc., 6 cores, velocidade, ok. Essa impressora não tem similar no mercado nacional, então não tem antecipação do ICMS. Mesma coisa aqui, ó, uma câmera retinais digitais para exames de retinografia com qualidade de foto, né? Também, esse produto aqui não tem. E veja, o Brasil é um país de tecnologia muito atrasada. Então, muitas mercadorias que são importadas justamente porque não tem no mercado nacional. Entendeu? Então, tem uma exceção aqui na legislação que fala, olha, se aquela mercadoria importada não tiver similar no mercado nacional, não tem que fazer antecipação do ICMS. Então, você teria que fazer um trabalho enorme, assim, dividir, sabe? Pegar lá nota por nota. Nota por nota. Opa, vamos ver aqui. Tem 10 mil notas. Nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ver qual delas é referente a produtos que não tem similar no Brasil. Bom, são essas notas aqui. Agora vamos ver quais são as notas que tem ST. Opa, são essas aqui. Entendeu? E assim vai. Você tem que dividir isso tudo, porque o Estado não vai te mandar isso mastigado. Você vai ter que fazer esse trabalho. O que não pode é você fazer um parcelamento lá, né? Ao instruir o teu cliente fazer um parcelamento, porque simplesmente teve a ação do Supremo Tribunal Federal que declarou constitucional, né, a antecipação. Ok? Aqui está a lei do Estado, né, do Paraná, né, a lei orgânica do Estado do Paraná, que fala que a antecipação do ICMS é correta, é devida, está aqui colocado, né, então está tudo certo, não tem nenhum problema, tá? Fala, inclusive, que será estabelecido no decreto, né, que é o 442, né, as regras, está tudo certo, então, tá? Está aqui a lei, né, estadual, que basicamente incorporou aquela regra da resolução número 13 do Senado, né? Está aqui colocado, também já foi colocado dentro da lei do Estado, né? Está aqui também o decreto atual do regulamento do ICMS, que é a antecipação do ICMS, né? Fala da antecipação, diz lá o artigo 16, né? Que olha, o imposto a ser recolhido na antecipação pelo contribuinte responsável solidário, responsável solidário, né? No momento da entrada da mercadoria no território paranaense, etc. Então, está tudo colocado aqui, né? Já falou da alíquota de 4%, na lei, né? No decreto, quer dizer, tudo aqui no decreto. Ó. Fala que ST não precisa fazer, né? Fala também aqui, ó, que no caso das isenções, ó, deverá considerar, né, fazer essa antecipação, né, as hipóteses de isenção, sim, porque se a mercadoria foi isenta aqui, não paga nada, né? Não paga nem antecipação, nem alíquota nenhuma, porque a mercadoria é isenta, né? Então, deverá considerar a hipótese de isenção, né, de redução da base de cálculo ou diferimento parcial. Então, isso aí, na hora de fazer a antecipação do ICMS, você tem que verificar isso tudo, tá? Então, basicamente isso. As empresas do regime normal de apuração vão poder lançar em conta gráfica, né? Então, na verdade, para elas não tem impacto nenhum, ok? E é isso, né? Caminhando para o final já, né? A declaração dizendo que foi constitucional, né? A exigência de antecipação do ICMS, no caso do Paraná, o Estado aqui já mandou para as empresas esse informativo, né? Citando, inclusive, o recurso extraordinário 970.821,
que é aquele que foi declarado constitucional na antecipação, portanto, não confunda as decisões do STF, né? E deixa eu avançar aqui. Vamos falar da responsabilidade. A responsabilidade do contador no DIFAL e na antecipação do ICMS. Veja, são duas coisas diferentes. Então, a pergunta é, quando que existe essa responsabilidade civil do contador, né, em ressarcir o cliente do pagamento do DIFAL ou da antecipação do ICMS feito lá para a SEF, para a Secretaria de Fazenda, né? Porque, veja, é uma obrigação do contador fazer, né, a declaração eletrônica de substituição tributária, antecipação ou diferencial de alíquota, né? Que é a desta, né? É a obrigação do contador fazer isso. Agora, a grande dúvida que tem aqui é o seguinte, tá, mas o contador fez essa declaração eletrônica, mas fez sem incluir a antecipação do ICMS, né? Agora, aqui é bem complicado, porque aqui vai chegar num ponto, que é o objetivo da nossa discussão, de quem que é essa responsabilidade. Ou o contador não fez porque teve um descuido, ou não fez porque foi negligente, imperito, né? Ou porque o empresário falou para não fazer, aí nós vamos discutir isso. Cada situação é uma situação, tá? Novamente, trago para vocês o mesmo julgamento que teve lá na STF, só para ficar bem claro, né? Que estamos discutindo aqui o recurso extraordinário 970821 do Rio Grande do Sul, que o Estado do Paraná pegou carona, que é o da antecipação do ICMS, né, das empresas do Simples, tá? A empresa do Simples. Então, para começar a falar da responsabilidade civil, é preciso falar o seguinte, existem os atos culposos e dolosos, né? Aqueles culposos é aqueles que não têm intenção de praticar o dano, você não tem má fé, tem só um descuido, um desleixo. Então, aqui você pode ser responsabilizado por imprudência, por negligência, por imperícia. Né? Foi um descuido, você não teve intenção, não teve a vontade de produzir aquele dano, simplesmente você foi relaxado, descuidado. Entendeu? Já os atos dolosos, não, ato doloso é quando você tem a intenção proposital de causar o resultado, você quer prejudicar. Por exemplo, imagine se um contador que está prestes a ser mandado embora, ele vai falar, sabe uma coisa? Eu vou orientar aqui todos os operacional da empresa a não fazer o recolhimento da antecipação do ICMS, nesse caso, tá? Eu quero prejudicar essa empresa, eu quero que essa empresa vá para falência, né? Ele está com uma ideia clara ali, um ato doloso, ele tem o propósito de causar um prejuízo para a empresa e para o Estado, né? Então, ele quer que a empresa se ferre mesmo, né? Aí é um ato doloso, tá ok? É um ato doloso. Esse contador pode ser tanto interno, né? Quanto um contrato prestando serviço num escritório terceirizado, tá ok? Tanto o ato culposo como o ato doloso se aplica para as duas situações. Veja, o que é um ato negligente, o que é um ato imprudente, o que é uma imperícia? Um ato negligente é uma falta de cuidado, como eu disse, de atenção, é uma desatenção, né? É uma omissão que o contador faz. Simplesmente ele faz o seguinte, putz, eu não vou nem olhar isso aí, eu sei que tem um tal de DIFAL, eu sei que tem um tal de diferencial de alíquota, mas eu não quero nem saber disso, eu estou tão preocupado aqui com a minha declaração de imposto de renda, eu não quero nem saber disso, eu vou aqui fazendo as declarações aqui, e eletrônicas para o Estado e se dane. Isso aqui é negligência. O que o contador devia fazer? Se ele tinha a responsabilidade de apurar, né, lógico, essa declaração e enviar lá o guia para o cliente pagar. Ele tinha que ter um cuidado maior aqui. Parar, se informar, pedir informação, etc. Se ele não fez isso, ele tem uma responsabilidade quanto que foi negligente. E ato imprudente? Aquele ato em que é uma forma precipitada, né? Ele vai lá e fala o seguinte, olha, vamos por lá em 2015, né? Tava essa discussão da antecipação do ICMS. Ele chega para o cliente e fala, não vou pagar isso aí não vai dar nada, isso aí já fique tranquilo, etc e tal. Eu sei que algumas empresas ganharam uma liminar lá, então não precisa pagar. Ele vem e orienta o seu cliente a não pagar. Isso aqui é imprudência, né? E o ato de imperícia, né, é uma ausência de técnica, de conhecimento, né? Ele erra em relação à análise da situação. Vamos supor, ele olha lá a situação do cliente e fala assim, olha, aqui a imperícia é quando, por exemplo, ele achou que a situação do cliente era aquela do recurso extraordinário que eu comentei com vocês, de que foi declarado inconstitucional a exigência do ICMS para empresas que vendiam para consumidor final não contribuinte do ICMS, né? Aqui lá o STF realmente deu uma liminar em 2016, então ele pode achar o seguinte, se ele deu em 2016, então não precisa pagar a antecipação do ICMS. O que ele fez? Ele se enganou, ele errou em relação à avaliação da situação. E ele passou essa informação para o seu cliente e o seu cliente acabou não recolhendo. Aí, realmente, ele tem responsabilidade civil
perante essa situação, você entendeu? Então, olha aqui, ó, trazendo de volta aquele quadro, né? Trazendo de volta aquele quadro. Vamos pensar o seguinte, situação número 1 aqui, né? A ADI 5469, é um caso que a empresa é regime normal, né? Presumido ou lucro real, e que ela não ingressou com a ação. Não ingressou com a ação, né? Estamos discutindo aqui a empresa, né, que fez uma venda, né, uma remessa para o consumidor final, não contribuindo do ICMS. Ele não entrou com ação. Não entrou com ação por quê? Porque trocou uma ideia com o seu contador e o contador falou, não precisa entrar com ação. Não entra com ação, não vai precisar pagar, porque já tem uma liminar lá falando que não precisa. Na verdade, a liminar não era nem nesse processo, era no processo de baixo. Era no 64, no 5464. Então, o contador já errou aqui, ok? E se ele manda um e-mail para o cliente dele e fala, não precisa pagar, ou se tem uma forma do cliente dele provar que ele acabou induzindo o cliente a não entrar com a ação, né? Houve um erro do contador aqui, né? Porque essa empresa que não entrou com a ação e é do lucro do regime normal, ela, conforme a modulação dos efeitos da decisão do STF, essa empresa só conseguiu ter o direito a não pagar o ICMS de FAO depois de 1º de 1 de 2022. Então, 2021 até para trás, né, tem que pagar tudo. Tem que pagar tudo. E se ela não pagou, essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar. O Estado vai autuar a empresa a pagar. Entendeu? Então, se ocorrer uma avaliação errada do contador aqui, tem uma responsabilidade dele, sim. Principalmente se no contrato de serviço ele estava previsto que ele ia fazer a declaração eletrônica. Tá? E a situação de baixo, a última lá, né? Do recurso ordinário 9970-821, que é o caso da antecipação do ICMS, né, das empresas do Simples. Veja, mesma coisa, seja empresas do Simples, né, que em trocação, que não em trocação, diferente vai ter que pagar também o ICMS. Então o contador pode ter se confundido aqui. Vamos pular essa parte do dólar aqui, só comentar o seguinte, configuração da responsabilidade civil do contador, né? Quando que existe, né? Sim, tem que haver um desvio do parâmetro legal, né? Da lei, né? A lei definia uma coisa e ele fez diferente, gera uma obrigação de indenizar, né? Tem que haver um ato antijurídico, uma conduta antijurídica, né? Nessa ocorrência do ato do contador, né? Um ato ilícito. Tem que haver um dano, e o dano existe, porque se a empresa for obrigada a pagar o tributo, o dano existe. Pode entrar com ação contra, a empresa vai lá, paga e entra com ação contra você, entendeu? E a existência de uma relação de causalidade, né? De efeito entre o dano e o ilícito. Aí aquela coisa, o contador errou, né? Informou errado o contribuinte que não precisava pagar o ICMS, né? Tanto o DIFAL quanto a antecipação, né? Aí vai ter que pagar. O Código Civil diz lá claramente no artigo 972 que todos aqueles que causarem ato ilícito são obrigados a indenizar, a reparar, está previsto lá, né? Seja por omissão voluntária, negligência ou imprudência, está previsto na lei, né? Agora, esse artigo 1177 é o artigo que os contadores têm sido enquadrados pelo judiciário para pagar a dívida, pagar a multa, né? E os juros, correção monetária daquele tributo que ele entendeu que não devia pagar. Veja aqui, fala assim, que os assentos, né, lançados no livros e fichas do preponente, né? Preponente, o que é preponente? É a pessoa física ou jurídica cliente do contador, né? A lei fala preponente, mas é a pessoa física, jurídica, cliente do contador, né? Por qualquer dos prepostos, né? Prepostos é o contador, encarregados da sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se fossem por aquele. Quer dizer o seguinte, que a empresa contratou o contador, fez a contratação, se o contador errou, né, dentro da empresa, a responsabilidade passa a ser do empresário, conforme está colocado aqui, porque houve uma escolha errada do contador, entendeu? Lógico, existem situações específicas, mas a regra geral é essa. E no parágrafo 1 diz o seguinte, olha, no exercício das suas funções, né, o contador, né, os prepostos, né, quer dizer, o contador, são pessoalmente responsáveis perante os preponentes, que são as pessoas físicas e jurídicas, pelos atos culposos. Então, aqui é o seguinte, está colocado bem claro, olha, se o contador errou no exercício da função, né, ele é o responsável. E se errar perante terceiros, se tiver implicação perante terceiros, essa obrigação é solidária. E esse artigo 1178, também muito importante, do Código Civil, que fala o seguinte, olha,
os preponentes, pessoa física ou jurídica, né? São responsáveis pelos atos de qualquer preposto contador, né, praticados em seus estabelecimentos. Então, dentro do estabelecimento do contador, dentro do estabelecimento da empresa, o contador foi contratado, né, fala aqui, né, que essa pessoa física ou jurídica ela é responsável pelos atos do preposto, do contador. Agora, o problema é o seguinte, né, parágrafo único, quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, que é a maioria dos casos, né, que o escritório de contabilidade é contratado pela empresa, né, somente obrigarão o preponente, pessoa física ou jurídica, nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido por certidão ou cópia autenticada do seu teor. Quer dizer o seguinte, se o contador, parágrafo único, se o contador for contratado pela pessoa física ou jurídica, né, para prestar um serviço fora, então, do estabelecimento da empresa, e esse contador erra, está muito claro que a responsabilidade é do contador, é pessoal, né? E aí vem o Decreto-Lei 4925 de 46, que define as atividades do contador, né? Falar que é obrigação dele fazer a contabilidade geral, e eu interpreto que a contabilidade geral inclui também as declarações, né? Principalmente se isso tiver colocado no contrato, né? Então, se ele fez a declaração para a Receita Estadual de forma errada, não informou o ICMS devido, né? E era obrigação dele, isso pode o judiciário entender que a culpa é do contador, né? Não é só, então, fazer a escrituração dos livros, né? Você tem que fazer a contabilidade geral, está incluído também essas guias, né? E, perante o Conselho Federal de Contabilidade, existem as duas resoluções aqui citadas, que ela diz assim, olha, o contrato, né, escrito, tem a finalidade de comprovar os limites e a extensão da responsabilidade técnica. Eu acho que aqui está o ponto principal, sabe, nisso tudo, resumindo a live, né? O contrato vai definir os limites e a extensão da responsabilidade técnica, tá ok? E lá no artigo 2º diz assim, tem que definir os serviços, né, a relação dos serviços a serem prestados. Eu acho que aqui que vai ser, na verdade, o ponto principal de análise da responsabilidade do contador. Ou seja, tem que analisar contrato por contrato, verificar como que você colocou no teu contrato a tua prestação de serviço, né? Porque se você fez de forma assim, só a contabilidade de forma genérica, né, ou seja, a escrituração contábil, aí até tem uma forma de você se livrar da responsabilidade, falando assim, olha, você tinha que contratar um advogado para definir se devia pagar o DIFAL ou a antecipação do ICMS. Não eu que sou contador, não sou advogado, né? Mais ou menos por aí. Agora, se você colocou no teu contrato explicitamente lá, olha, eu vou fazer assessoria contábil, vou fazer assessoria fiscal também, né? Não só a contábil, mas a fiscal, né? Aí vou fazer as declarações para o Estado, eletrônicas, né? Aí as coisas complicam para o teu lado. Veja aqui, eu peguei um modelo de contratos que eu tenho aqui de clientes contadores nossos, que, né, contratos que a gente já elaborou, etc. Um deles aqui falando o seguinte, olha, serviços de departamento fiscal e divide serviços de departamento contábil. No serviço do departamento fiscal, ele colocou, eu faço várias atividades. Eu faço o livro de registro de notas fiscais, de entrada e saída, eu faço a elaboração das guias e entrega, né, declaração mensal, de serviços prestados e tomados, eu faço a desta, né, que é aquela declaração de antecipação, né, de substituição tributária basicamente isso, né, de DIFAL também, né, e faço os cálculos também disso, né? Veja, quando ele fala que faz os cálculos, né? Aqui a responsabilidade passou a ser dele, né? Eu faço a emissão das guias para pagamento para o Estado, né? Então, o que está em vermelho aqui é um serviço que o escritório de contabilidade ou o contador sozinho se comprometeu a fazer, né? E assinou lá o contrato dizendo, eu faço os cálculos dessa declaração do ST, da antecipação e do DIFAL. Eu faço os cálculos. E faço a emissão da guia. Se o teu contrato é dessa forma, entendeu? Aí, meu amigo, a coisa ficou muito complicada para o teu lado, porque a responsabilidade era tua de definir lá em 2015, 2016, que aquela empresa tinha que pagar o ICMS. Você colocou isso no teu contrato, né? Como está colocado aqui. Eu acho que aqui vai dar uma grande discussão jurídica. Lógico, pode alguns contadores não concordar comigo, falar, não, mas a minha responsabilidade não é bem essa. Aí vai depender de cada contrato, né? Mas é mais ou menos por aqui, né? Então, veja, para fechar a nossa live aqui, né?
o contrato, né, que fala de assessoria fiscal, né, ou assessoria tributária de forma geral. Tem contrato que fala assim, eu vou fazer uma análise de toda a legislação de ICMS, legislação estadual, federal e municipal, e vou definir qual é o melhor regime tributário para enquadrar você, cliente, né? Assessoria tributária e fiscal. Veja, é uma forma genérica que você está colocando, que você vai dar uma tranquilidade para o cliente para definir essas questões todas. Então, você acaba trazendo para você uma responsabilidade que não seria nem tua, né? Entende? Um controle da aplicação da legislação, como eu falei ali, né? Ou então a desta, né? Referente aos cálculos, né? Quando se fala isso, né? Então, meus amigos, para fechar aqui, eu vou só trazer essa decisão judicial de Minas Gerais, né? Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é uma decisão do seguinte, que o contador aqui errou, né? Em relação às informações para o fisco, fez errado. E aí o juiz, o tribunal, né, entendeu que se aplicava aqui o artigo 1177, parágrafo único do Código, que diz que a responsabilidade é pessoal do contador pelos atos que ele faz, né, por a culpa dele, né, e diz o seguinte, olha, contador, você vai ter que pagar a multa, né, está aqui dizendo aqui, ó, a condenação foi, os quais incluem, ó, vou ler para vocês aqui, a configurada prática de ato ilícito culposo do réu, ou seja, ele não teve a intenção de praticar o ato, foi um descuido dele. Deve o mesmo responder pelos danos decorrentes da sua conduta, os quais incluem o ressarcimento dos valores pagos pela autora, né, pela empresa, para o Estado, né, a título de multa, né, por não pagamento do tributo, bem como dos juros, né, aplicados pela inadimplência. Então, essa foi a decisão nesse caso específico. Bom, meus amigos, é isso, né? Passamos um pouquinho do horário, 10 minutos, porque o tema é realmente bastante interessante, né? Bastante interessante. Eu espero que vocês fiquem atentos em relação a isso. Vou abrir agora aqui para a gente conversar rapidinho sobre essa questão, saber se algum cliente de vocês já deu a sinalização de que não vai pagar, que vai jogar para vocês, enfim, né? Eu quero ouvi-los aí, né? O que vocês acham desse que eu coloquei, né? Vamos discutir isso. Alguém quer falar? Alguém tem? Paulino, você está aí? Doutor Juliano, tem umas questões ali no chat. Ah, tá. Vamos ver o chat aqui, ó. Vamos ver aqui. Qual DIFAL está falando sobre a modalidade de semestre de antecipação? Já expliquei lá, né? Que não podemos falar de DIFAL, no caso do 442, 2015, não é DIFAL, né? É uma antecipação do ICMS, temos que falar que é uma antecipação do ICMS, que é o recurso extraordinário que foi julgado, né? E foi declarado constitucional, né? A legislação lá do Rio Grande do Sul, e aí o Estado do Paraná também está cobrando esse antecipação do ICMS, né? Aqui no Estado, que é o caso, veja, que aqui não estamos discutindo, nesse caso aqui, a remessa de empresas do Simples feita para consumidor final, né? Não contribuinte do ICMS. Esse foi declarado inconstitucional. Estamos declarando aqui, no caso do 442, aquela situação em que a empresa do Simples compra de uma empresa de fora do Estado, né? E vende essa mercadoria para frente, passa para frente. Né? Essa questão da antecipação do ICMS. Vamos ver outra que está falando aqui, ó. A diferença básica desses DIFALs, né, é que um é na venda em operações interestaduais destinadas a consumidor final, não contribuinte, e o outro, deixa eu puxar aqui, e o outro contribuinte e o outro disfarçado a título de antecipação de ICMS nas compras entre contribuintes. Basicamente isso. Né? A gente confunde um pouco as nomenclaturas, né? Mas na prática é mais ou menos isso. Né? O DIFAL, o DIFAL, entre aspas, né? Antecipação do ICMS, e o DIFAL, incidente sobre as compras interestaduais de mercadorias importadas. E pronto. Ponto. Como é que é? O DIFAL, antecipação do ICMS. Né? Isso. E o DIFAL, incidente nas compras interestaduais de mercadorias importadas. Antecipação do ICMS é mercadorias importadas. É justamente isso. Justamente isso.
que mais? É só isso, né? Na verdade, que tem aqui, não tem mais nada. Então, meus amigos, alguém quer falar alguma coisa? Abro aí para vocês comentarem e vamos ver se ficou alguma dúvida em relação a essa questão da responsabilidade do contador, né? Vocês acham que existe a responsabilidade conforme foi colocado, ou vocês acham que não, que a responsabilidade é só da empresa porque ela tinha que contratar um advogado? O que vocês acham? Eu acho que a responsabilidade aí é da empresa. Deveria contratar o advogado, também é que eu acho. Tá, por mais, Paulino, então vamos pensar o seguinte, por mais que o contador tenha colocado no seu contrato que ele ia fazer as declarações para o Estado em relação à antecipação ou de FAO, por mais que ele colocou isso... Aí, doutor, você falou, se o colega colocou no contrato, fica a situação meio complicada, né? Mas eu acho que são poucos que colocou algo específico. Bom, penso, né? Eu também acho. Eu acho assim, na média geral, o que acontece? Na média geral, falando bem a verdade, eu acho assim, quando se pega os contratos de forma geral, você vê que os contadores colocam assim, eles vão fazer o trabalho de contabilidade trabalhista lá, né? Com contábil trabalhista e contábil fiscal. Mas o fiscal que eles falam é o registro, né, na contabilidade, etc. Se não ficar claro mesmo que ele faz essa declaração, que é a obrigação dele, né? E outra coisa, que aí sim você pode até jogar para o teu cliente e falar assim, olha, eu só fazia a emissão da guia, você me mandava aqui e eu fazia, né? Olha, vai cair nisso, vai cair numa discussão de quem que era essa responsabilidade. Então, vai depender muito do contrato, né? Como foi dito aqui, né? O contrato. Se o contrato tiver claro ali que era a responsabilidade do contador fazer a emissão o cálculo, né? O cálculo, né? Desse de FAO ou da antecipação do ICMS, se for a responsabilidade dele fazer, aí realmente eu acho que fica bem complicado exonerar a responsabilidade no caso desse, né? Do contador, entendeu? Porque o cliente fica muito sossegado, né? Ele fala, bom, por isso que é importante, meus amigos, quero dizer o seguinte para vocês, que fica aqui a dica, né? Quando você pegou um cliente, seja qual for, regime lucro real, presumido, simples, é muito importante quando você tiver dúvida a respeito de determinada situação, mesmo quando não tem dúvida, você chega para o seu cliente e fala assim, cliente, eu faço trabalho contábil. O trabalho jurídico, definição do regime tributário, a alíquota que aplica, o conceito de insumo, etc. e tal, eu aconselho você a pegar um parecer jurídico de um advogado e, junto comigo, contador, a gente define essa situação, junto com o advogado. O advogado assina lá um parecer jurídico falando, olha, aqui tem de FAO, tem que recolher, aqui tem antecipação, tem que recolher. Daí a responsabilidade cai em cima do advogado, cai em cima do cliente e sai da tua responsabilidade. É muito errado, eu acho, o contador que quer fazer o trabalho de assessoria tributária de forma geral e dá a intenção para o cliente dele que ele vai fazer uma análise jurídica da situação, quando na verdade isso é muito arriscado, é muito perigoso, entendeu? Hoje, infelizmente, hoje os escritórios estão muito preocupados com essas situações, contadores, até aí, a maioria hoje fazendo lá aquele seguro de responsabilidade civil, exatamente, de repente, um não entendimento assim do cliente, porque o cliente ele vai falar que o culpado é o contador, não tenha dúvida. Pois é, mas agora, meus amigos, o que vai acontecer, né? O Estado, vamos pensar assim, ó, o Estado do Paraná abriu o parcelamento aí da antecipação do ICMS, ok? O que acontece é o seguinte, muitas empresas vão já parcelar, tá? Vão parcelar. Nesse parcelamento, tem que ter muito cuidado. Como eu disse, existem várias situações. Tem situação que você vai ter que parcelar, mas só o que for devido, né? Porque, veja, se o produto veio com substituição tributária, não precisa fazer o pagamento dessa antecipação. Se o produto era isento, se tinha um diferimento, uma redução de base de cálculo, também tem que levar em consideração isso, né? Entendeu? Então é outra coisa, como eu falei lá, né? Está na resolução número 13 do Senado. O Senado falou o seguinte, olha, a alíquota aqui para importação é 4%.
Só que é o seguinte, essa antecipação do ICMS não se aplica em várias situações, conforme eu coloquei lá. Ah, se não houver similar no território nacional, não se aplica. Então, você vai ter que pegar, infelizmente... Agora, me diga uma coisa, Paulino, como que o contador vai fazer essa análise? Ele teria que pegar todas as notas fiscais e ver se tem similar nacional, se não tem, entendeu? Se tem ST, se não tem. É um trabalho enorme. Agora, isso aí tem que ser, eu acho que tem que ser até, na verdade, recalculado o custo do serviço dele em relação ao cliente. Fala assim, ó, meu cliente, vou falar uma coisa para você. Surgiu aqui esse negócio do antecipação do ICMS, nós vamos ter que calcular tudo isso. Para fazer um parcelamento adequado para você, eu vou ter que colocar funcionários meus para fazer todo esse serviço. Esse serviço é um serviço extra. Entende? Porque não pode cair no colo do contador essa conta. Porque não adianta fazer um parcelamento qualquer, incluir tudo lá. Né? Pode ser que não seja devido. Né? Entende? Então, é o momento de se sentarem com o cliente, colocar na mesa isso aí, mostrar o tamanho Agora, veja, se você vai lá, ele calcula todas as notas que entraram e faz um cálculo e fala que é R$1 milhão, você vai falar para ele, olha, esse R$1 milhão pode ter coisa que não é devida. Para calcular isso, eu vou ter que pegar uma pessoa só para olhar nota por nota e fazer as divisões desse negócio, para ver o que é devido e o que não é devido. Né? Não é isso? Paulino. É isso mesmo. Senhores, mais algum questionamento aí com o doutor? Então é isso, meus amigos. Quero agradecer a vocês. Fico à disposição. Meu e-mail tem ali nas apresentações ali. Fique à vontade. Tem o WhatsApp também. Pode mandar um WhatsApp. A gente vai conversando. Fico à disposição de vocês para algum esclarecimento. Obrigado, Paulino. Obrigado, doutor Juliano. Obrigado aos participantes. Obrigado pela bela explanação do assunto. É um assunto bem relevante. Tá? E a FECOPAR agradece a sua disponibilidade com a entidade, sua parceria. E vamos aí conversando para nós fazermos outras lives dessa aí. Obrigado, doutor. Tenha um bom dia, uma boa semana. Obrigado. Tchau. Tchau para vocês, meus amigos. Abraço. Tchau.